Agora vamos falar sobre uma teoria que tenta explicar a nossa guerra cultural moderna. A ideia principal aqui é que a forma como os conflitos acontecem mudou. E mudou muito. Parece que os centros de poder sacaram uma coisa fundamental. Não adianta nada conquistar um território se o coração e a mente das pessoas continuam fiéis às suas tradições, aos seus valores. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar surpreendente. A fonte que a gente está detalhando hoje lança uma tese que parece um paradoxo, uma aliança que ninguém esperava entre duas forças que, teoricamente, deveriam ser inimigas mortais. Vamos tentar entender a lógica por trás disso. Tá, mas como é que essa aliança funcionaria na prática? A chave para entender isso, segundo a fonte, é um inimigo em comum. Aquele único obstáculo que os dois lados precisavam tirar do caminho para conseguir o que queriam. E esse inimigo era a família tradicional. Pensa bem, de acordo com essa visão, uma família unida, que poupa dinheiro, que cuida dos seus, ela funciona quase como uma unidade econômica independente, né? Ela não se endivida com facilidade. Agora, para um sistema financeiro que precise de crescimento infinito baseado em dívida, isso é uma barreira. O sistema ideal, nesse caso, precisaria de pessoas isoladas, inseguras e prontas para preencher qualquer vazio com consumo. Certo. Se a família era a barreira, como enfraquecer essa estrutura? A teoria diz que a batalha não começou com armas, mas sim no campo das ideias. Foi uma espécie de invasão silenciosa das mentes. E a fonte aponta para um momento bem específico, a chegada de intelectuais da chamada Escola de Frankfurt nos Estados Unidos. Eles teriam sido recebidos de braços abertos pela elite acadêmica, sabe? Trazendo um novo arsenal de ferramentas intelectuais. E, num detalhe bem importante, a fonte alega que fundações capitalistas, como a Rockefeller e a Ford, teriam financiado esses mesmos pensadores. A principal ferramenta nesse arsenal seria a tal da teoria crítica. E o ponto aqui, segundo a fonte, é que o objetivo dessa teoria não era construir ou propor algo melhor. Não, era desconstruir. A estratégia seria basicamente corroer, criticar e ridicularizar tudo que era considerado um pilar da sociedade. E quais seriam esses pilares que estavam na mira? O texto é bem claro. A fé religiosa, a autoridade do pai, a moralidade sexual tradicional e o patriotismo. A ideia era que se você conseguisse balançar essas bases, toda a estrutura social ficaria instável, maleável. Com o terreno das ideias já preparado, a teoria descreve o passo seguinte: uma verdadeira reengenharia da sociedade. E o objetivo? Criar o consumidor perfeito, em escala industrial. A fonte detalha isso em 4 etapas. Primeiro, incentivar a entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho, usando a bandeira da libertação. Isso, na prática, dobra a oferta de mão de obra e, pela lei da oferta e da procura, os salários caem. O resultado? Uma família que antes vivia com um salário, agora precisa de 2. E o efeito colateral, segundo essa teoria, o Estado passa a arrecadar o dobro de impostos e as crianças acabam sendo educadas cada vez mais pelo sistema e pela mídia. Mas essa engenharia social não teria parado por aí, não. A teoria também aponta para outra invenção do marketing, o adolescente. Antigamente, a pessoa passava da infância direto para a vida adulta. A criação dessa fase, no meio do caminho, abriu um mercado consumidor completamente novo que juntava a impulsividade de uma criança com o poder de compra de um adulto. E essa citação resume a ideia perfeitamente. A rebeldia, que podia ser uma ameaça ao sistema, foi capturada e transformada em produto. Protestar contra o sistema passou a significar comprar a jaqueta de couro certa, a camiseta da banda certa. A revolução virou mercadoria, alimentando o mesmo sistema que ela supostamente criticava. Com o passar do tempo, a estratégia foi evoluindo. O foco se volta para um pensador-chave, Herbert Marcuse. Ele teria percebido um problema grave no plano revolucionário original. E que problema era esse? Bem, Marcuse teria sacado que o proletariado, a classe trabalhadora, não ia fazer a revolução. Eles estavam satisfeitos demais com o conforto e os bens de consumo que o capitalismo oferecia. A solução proposta, segundo a fonte, foi uma virada de chave: esquecer a luta de classes e abraçar a luta de identidades. O novo motor da revolução não seria mais o operário, e sim as minorias. A nova estratégia, então, seria aquela velha conhecida: dividir para conquistar. A teoria descreve um processo de fatiar a sociedade em várias tribos de identidade e colocar todas elas em conflito constante contra uma suposta norma. O objetivo era criar uma tensão social permanente que pudesse ser explorada. E agora a gente chega no ponto central de toda essa análise. Para que serviria toda essa tensão?
De acordo com a fonte, a guerra cultural funciona como uma cortina de fumaça perfeita. Enquanto todo mundo discute acaloradamente sobre pautas de identidade, a atenção é desviada do que realmente importa, das verdadeiras alavancas de poder: o sistema financeiro, a dívida, a concentração de riqueza. A briga acontece no palco cultural, enquanto o jogo econômico continua rolando nos bastidores, sem ninguém questionar. Toda essa engenharia social e ideológica levaria a um resultado final, a um produto. A fonte descreve isso como o objetivo último de todo o processo, a criação de um tipo de indivíduo completamente novo. Para a gente entender esse novo indivíduo, é só pensar na família como uma concorrente do mercado. Precisa de apoio emocional? A família oferece. Precisa de dinheiro? Um parente empresta sem juros. Na velhice, os filhos cuidam. A teoria argumenta que o objetivo era substituir cada uma dessas funções por um produto: antidepressivo no lugar do apoio, crédito no banco no lugar do empréstimo e um asilo pago no lugar do cuidado da família. E aqui está o produto final, o indivíduo atomizado, alguém sem raízes, sem fé, sem um núcleo familiar forte para dar suporte, alguém totalmente dependente do sistema para sobreviver materialmente e, o que é crucial hoje em dia, dependente das redes sociais para se sentir validado, para ter um senso de pertencimento, para construir a própria identidade. E isso nos leva à conclusão mais irônica de toda essa teoria. Enquanto o Muro de Berlim caía e o comunismo soviético era dado como morto, uma outra forma de revolução, a cultural, teria vencido silenciosamente no Ocidente. E o mais maluco, ela teria sido financiada e impulsionada por seu aparente inimigo, o capitalismo financeiro, nessa busca pelo consumidor perfeito. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Essa teoria que a gente explorou descreve um plano consciente, uma conspiração orquestrada por elites, mas será que essa é a única maneira de interpretar as coisas? Ou tudo isso poderia ser simplesmente o resultado não intencional, a evolução natural das forças do mercado, da tecnologia e da própria sociedade moderna? A reflexão fica em aberto.